Olá, boa tarde. Estamos aqui novamente conversando com vocês com relação a essa questão, esse termo, essa expressão que identifica claramente a realidade de um movimento social iniciado por conservadores religiosos que diz respeito à questão da ideologia de gênero. Então, o que nós vamos falar, o que falaremos aqui? A atualidade do tema, né? Ainda ontem nós tivemos uma declaração do ministro da Educação, no mínimo polêmica. E também vamos falar sobre a questão da importância do tema, os questionamentos decorrentes disso, ou seja, os direitos garantidos, direitos e garantias individuais fundamentais estabelecidos na Constituição Federal, previstos em lei, com decisões já transitadas em julgado, no Supremo Tribunal Federal, sobre as questões das vidas humanas que se perdem diariamente no Brasil, enfim, aspectos políticos, né, o papel dos políticos, a questão politizada que envolve ideologia de gênero. Também com relação a essa parte a gente teria 3 órgãos para citar, que são extremamente importantes e que podem trazer luz para as questões estatísticas, para as questões de políticas públicas e também para a questão de humanização do atendimento, né, das pessoas transgêneras, travestis, mulheres trans, através de um boletim de ocorrência humanizado, que isso pode ser articulado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, as questões envolvendo quantas pessoas somos, quantas pessoas, qual é a população real da comunidade LGBTQIA+. Isso é uma coisa que o próprio IBGE nos seus questionários pode incluir. Eu já até comentei num outro vídeo que a gente precisa parar de sair dessa questão de sexo e entrar para a questão de gênero humano, aonde nos boletins, na estatística, boletim de ocorrência, nas estatísticas, nós teríamos um campo chamado gênero. Isso abriria condições de incluir, a palavra é pertencimento, a palavra é inclusão, incluir essa parte da população que não é pequena. Estima-se que algo em torno de 2,5% a 5% da população brasileira, o que vai ser possível ser verificado detalhadamente quando o IBGE fizer um trabalho nessa direção, incluindo essas questões estatísticas, de tal maneira que possamos ter informação correta, que vai orientar a política pública, tanto a nível de saúde, pelo SUS, que hoje tem uma parcela de atividade que deve ser ampliada. Então, são aspectos gerais, né, com relação a nesse contexto que quando se começa a falar de ideologia de gênero. Bom, início dessa questão, origem dela, como isso surgiu. Então existe uma sequência histórica e algumas características desse movimento, ou seja, é um movimento machista, planejado, articulado e ao mesmo tempo preconceituoso. É claro que ninguém vai admitir isso publicamente, mas na prática a gente tem a realidade, a confirmação, a constatação disso, né? E para que a gente entenda um pouco melhor sobre isso, a gente tem que ter uma atitude acadêmica, uma atitude científica, que a gente costuma dizer que é o estranhamento em relação ao objeto de estudo. Vamos considerar essas questões como um objeto de estudo, para que não ficar cheio de questões emocionais, de questões religiosas, pessoais, individuais, e vamos tratar esse assunto num nível mais elevado, no nível acadêmico, no nível científico, de tal maneira que a gente possa agir com imparcialidade, com honestidade intelectual. E também entender os objetivos imediatos desse movimento, né? A longo prazo, que obviamente inclui o estabelecimento de leis restritivas, a questão da diversidade, a questão da inclusão, enfim.
qual é essa questão? A questão é que esse termo, essa expressão chamada ideologia de gênero, nunca existiu nos meios acadêmicos nem nos meios científicos. Como começou isso então? Detalhe, nos meios acadêmicos e científicos, que inclui organismos internacionais, faculdades renomadas, reconhecidas internacionalmente, dois termos são utilizados, totalmente diferentes, com significados diferentes, da expressão de conceito de ideologia de gênero. Para estudo acadêmico, chama-se estudos de gênero, ou teoria de gênero. Ou seja, no nível acadêmico, isso é tratado de uma forma clara, correta, com método, com critério, com imparcialidade, de maneira que tem um objetivo. O objetivo sempre vai ser a qualidade da vida humana, o respeito à dignidade humana. E isso também é conceituado, esses termos são conceituados, são definidos pela própria Organização das Nações Unidas, Organização Mundial de Saúde e os mais renomados meios acadêmicos internacionais. Nacionais também, é claro, né? Então aí entra como é que isso tudo começou. Inicialmente a gente costuma dizer que é uma leitura imprópria da realidade, uma leitura inapropriada da realidade existente. E quais são as causas dessa visão errônea? São várias, são inúmeras causas. A gente vai citar algumas delas aqui com relação a esse movimento que quer fazer as pessoas acreditarem que a diversidade de gênero, que a tolerância aos diversos tipos de gênero é um trabalho, que é um plano, olha só a confusão mental, que faz parte de um plano mundial para destruir a família, casamento e etc. Quem destrui família e casamento são os membros dessa família, na medida em que agem nessa direção, não é? Esquecem das suas promessas feitas no altar, nos seus templos, enfim, e geram essa causa, geram essa desunião, geram essa questão de separações e por aí vai. Atribuir a responsabilidade por algo que é próprio de si a outrem é no mínimo irresponsável, é no mínimo tendencioso, com certeza não é uma intenção pura. Então, assim, existe conceitos difusos, inclusive, sobre essa questão, sobre essa expressão, e mitos, tá? Então, assim, a gente tem que entender que existe, de fato, uma parcela mais radical, uma parcela que inclui políticos, religiosos, etc., radicais. Porque se você tem a sua religião, é perfeito, você vai viver de acordo com sua religião, você vai pautar a sua vida de acordo com sua religião, mas jamais você vai querer decidir sobre a vida de outras pessoas. Elas decidem, até porque crença é uma coisa pessoal, cada um tem a sua e deve ser e devemos respeitar todas, né? Inclusive as que são em minoria. Elas têm que ser respeitadas, todas elas, de forma indistintamente. Agora a questão que envolve esse aspecto, então nós vamos falar alguns detalhes aqui históricos, né, com relação a essa questão aí, né? É uma questão que envolve a origem desse termo, onde tudo isso começou, onde começou essa questão desse termo ideologia de gênero. Então, surgiu primeiro em textos doutrinários da Igreja Católica, em meados da década de 90, escritos pelo então cardeal e futuro Papa Bento XVI, o alemão Joseph Ratzinger. Essa expressão ela foi cunhada exatamente em oposição a outros aspectos que envolviam as resoluções de uma Conferência Mundial de Beijing sobre a Mulher, realizada em 1995, aonde nessa conferência houve uma orientação
para mudar e substituir o termo mulher por gênero nos documentos da ONU. Ou seja, porque existia, e existe ainda, claro, uma desigualdade entre homens e mulheres, né? E isso tem que ser tratado, está sendo tratado pela ONU, e está sendo tratado por outras organizações internacionais, né? Seja de governo ou não, como um problema estrutural. E para entender isso, tem que haver uma abordagem, uma perspectiva integral de gênero. Daí essa questão da inclusão. Só que o que acontece, né? Com esse relatório e com essa proposta e com essa inclusive aceitação, depois nós vamos entender o que a ONU enxerga sobre essa questão da identidade de gênero e também o que a Organização Mundial de Saúde enxerga, diversa da posição da Igreja Católica e também de outros tipos de alas conservadoras radicais, né? Então o que aconteceu? Houve uma 5ª Conferência Geral do CELAM. CELAM é uma sigla que significa Conselho Episcopal ou Episcopado Latino-Americano e naquela ocasião também do Caribe. Aí criaram um documento chamado Documento de Aparecida, dizendo, nesse documento de Aparecida, lá são vários itens, do 1 até 500 e pouco, e no número 40 tem uma afirmativa muito séria, que eu vou ler em detalhe aqui, e que diz respeito, afirmando que a ideologia de gênero, ou seja, aí que aparece esse termo ideologia de gênero, lembrando que nos meios acadêmicos e internacionais, da ONU, da OMS, não existe esse termo ideologia de gênero. Isso aí é uma criação específica desse documento, chamado Documento de Aparecida, que afirma que a ideologia de gênero não considera diferenças dadas pela natureza humana e tem provocado modificações legais que ferem gravemente a dignidade do matrimônio, o respeito ao direito à vida e à identidade da família. Que é essa mudança legal? A partir do momento que o Supremo Tribunal Federal entendeu, igual outros países já entendem, que exige a possibilidade jurídica da união homoafetiva, que do ponto de vista religioso é rejeitada, negada, dentro do contexto de uma religião católica cristã, tá? Fica bem claro isso. Não existe esse mesmo tipo de conceito fora desse documento que foi criado, lembrando no número 40 do documento chamado Documento de Aparecida. Então aí começa toda uma questão que envolve, como é que eu vou dizer essa questão? Só um instantinho. Que envolve diversas outras organizações, associações. Então a gente teve aqui um manifesto por diversas associações brasileiras e centros de estudos, né? Por exemplo, a Associação Brasileira de Antropologia, a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais, aonde defende que esse conceito de gênero ele está baseado em parâmetros científicos, né? Se você lembrar um pouquinho da parte da biologia, você vai lembrar que existe XX, XY, mas não para aí, tem mais 4 tipos diferentes de XX e XY. E recentemente a gente tem informação pelos meios de comunicação de um senhor, homem com 60 e poucos anos de idade, que achou que tinha uma hérnia, foi para o hospital e lá foi verificado que ele tinha útero, ovário e também trompas, né? Então assim, é muito inconsistente essa teoria de que só existe XX e XY, porque a realidade humana, a ciência, a medicina diz exatamente o oposto. Então a gente percebe um viés ideológico com o objetivo claro de apagar a existência de determinados grupos populacionais. Então essas manifestações do manifesto também tem uma revisão que foi feita pela Universidade de Oxford em 2016, que a partir de evidências sobre o ensino da educação sexual nas escolas, concluiu que não há aumento de atividade sexual e que as aulas contribuem para o adiamento do início da vida sexual.
é o oposto do que se diz e fala aqui no Brasil, e para o aumento do uso de preservativos entre os jovens. Especialistas também afirmam que o debate sobre sexualidade com adolescentes pode prevenir violência sexual. Nós temos casos no Brasil de violências contra pessoas trans dentro de escola, recente, público e notório. Então a gente precisa entender que existem muitas controvérsias com relação a essas posturas a favor da ideologia de gênero, no sentido de depreciar a existência de pessoas trans travestis. Então o que acontece? Essas questões e as decisões tomadas no sentido de reprimir, coibir, impedir, negar acesso, negar direitos, negar questões que envolvem a saúde básica, enfim, uma série de outros aspectos, essas decisões vão contra todas as recomendações internacionais. E vai também contra a maioria das pesquisas acadêmicas. Então a questão não é só eu acho, eu não acho, eu gosto, eu não gosto, a questão é ciência. A questão é entendimento claro de uma realidade que existe. Não tem como negar, não tem como existir, deixar de existir ou contestar. É um fato, fato não se discute. Bom, então essa, segundo uma orientação chamada Orientação Técnica Internacional sobre Educação e Sexualidade, produzida pela ONU e pela Organização Mundial de Saúde, a educação sexual, que deve incluir a perspectiva de gênero, contribui para a igualdade de gênero, incentiva a criação de relacionamentos respeitosos e equitativos e impacta os esforços de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e gravidez precoce. Então, ainda de acordo com a ONU, aprofundar o debate sobre sexualidade e gênero contribui para uma educação mais inclusiva, equitativa e de qualidade. Então, essas decisões que são tomadas na contramão da história, na contramão das recomendações da ONU e Organização Mundial de Saúde, certamente não são nada inclusivas. Elas são restritivas a uma parcela da população que existe, que vive, que paga imposto, que tem a mesma cidadania de pessoas que tenham qualquer tipo de orientação, seja ela religiosa, seja ela sexual, seja ela qual for. Seja ela qual for. E aqui um parêntese, restringir o ser humano ao órgão sexual é algo muito pequeno, é muito pequeno. O ser humano é muito mais do que isso. O ser humano é um gênero humano, ele tem uma humanidade, ele tem uma vida. Então, aprender a enxergar o ser humano como um todo é dar um passo na evolução espiritual também. Então, a educação no Brasil passou a ser alvo de pressão. Em 2014, as menções a gênero saíram do Plano Nacional de Educação. Em 2017, o termo não entrou na Base Nacional Curricular. Né? Então, assim, essa questão começou a se acirrar a partir do momento em que houve essa manifestação. Volto a repetir, repito, no número 40 desse documento chamado Documento de Aparecida, feito através do CELAM, Conselho Episcopado Latino-Americano e Caribe. E no Brasil, a partir do momento que o STF reconheceu a união homoafetiva, começou também a haver esse tipo de constrangimento com relação, partindo esse constrangimento de pessoas radicais, obviamente, né? Porque uma pessoa que não é radical, ela vive a vida dela e não se incomoda com a vida dos outros. Já é trabalho demais cuidar da própria vida. Agora, querer cuidar da sua e do outro, com certeza você não está cuidando da própria. Então, existe também... certo. Aí agora a gente tem que falar alguns aspectos que não são tão agradáveis de ouvir, mas nem tudo que é importante é agradável de ouvir. E tudo que é importante não interessa se é agradável ou não. Vamos falar. Então, assim, academicamente, o termo, a ideologia de gênero, esse termo, essa expressão, que é rejeitado do ponto de vista acadêmico-científico, inclusive pela ONU, inclusive pela Organização Mundial de Saúde, ele vem ganhando força aqui no Brasil.
e alguns países em setores religiosos, né? E de direita, eu diria extrema direita, né? Porque a título de outro parêntese aqui, existe um livro de um evangélico mineiro, ele é endocrinologista, ele é um médico especializado em pessoas trans, e esse livro chama-se Transgênero e a Fé Cristã. Muito interessante, super recomendo. Ele questiona inclusive aspectos que diz respeito à visão daquele casal no paraíso. Olha, é impressionante. Ele ele mesmo se auto-intitula um conservador fora da caixa. E isso é uma coisa importante, ter a mente aberta. Sim, então esse movimento aumentou, né, quando, em decisão unânime, o Supremo Tribunal Federal no Brasil decidiu a favor da união estável, homoafetiva, e estendeu a esses casais direitos como pensão e comunhão de bens, ou seja, direitos essenciais, fundamentais do ser humano. Então, o que é importante entender? A difusão desse termo, ideologia de gênero, costuma causar uma confusão incrível, gente, incrível, entre os reais conceitos de identidade de gênero, orientação sexual e sexo. Então, de acordo com a Unesco, que é o Organismo das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, olha só o conceito qual é. Identidade de gênero é a experiência interna e individual profunda do gênero de cada pessoa, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo o senso pessoal do corpo. O que se entende por gênero são os atributos construídos socialmente associados ao fato de se reconhecer como masculino ou feminino. Orientação sexual. Orientação sexual, de acordo com a Unesco, é a capacidade de cada pessoa de ter uma profunda atração emocional, afetiva e sexual por indivíduos, seja de gênero diferente, seja mesmo gênero ou mais de um gênero. O conceito de sexo ele é definido como características biológicas e fisiológicas, genéticas, endócrinas e anatômicas, utilizadas para categorizar as pessoas como sendo integrantes da população masculina e feminina. Então a gente percebe muito claramente que se você olhar academicamente, cientificamente, do ponto de vista médico, a expressão ideologia de gênero, ela só existe nesse documento aí, e na cabeça das pessoas que entendem que existe um suposto pseudo-projeto para destruir a família e a heterossexualidade. Olha, se a pessoa é hétero, parabéns, se não é, parabéns também. Como é possível alguém destruir a heterossexualidade de alguém? É muita imaginação, é uma imaginação muito fértil. No entanto, na origem, a proposta da ONU nunca foi essa, e nem nesses termos. A proposta da ONU, ao incluir o termo gênero no lugar do termo mulher, era essencialmente para garantir uma igualdade de condições entre homens e mulheres. E não apenas do ponto de vista sexual ou reprodutivo, mas principalmente do ponto de vista de igualdade de condições para emprego no mercado, acesso ao mercado de trabalho e também nível salarial. Olha só. Então, assim, a gente percebe que ideologia de gênero é um movimento machista, é um movimento transfóbico para tirar e retirar os direitos que as mulheres, começou tudo com as mulheres, que as mulheres conquistaram no decorrer dos anos. E, por extensão, incluiu aí a comunidade LGBTQIA+. Agora, qual é a origem desse equívoco? O equívoco na cabeça dessas pessoas. Como que isso acontece?
Nós já vimos como a ONU se posiciona sobre o tema, a Organização Mundial de Saúde, falamos sobre esses conceitos que são difusos e, ao mesmo tempo, da participação de uma parcela radical, fundamentalista, nesse movimento, nessa expressão. Agora, sim, como é que esses religiosos se manifestam publicamente sobre o tema, como os políticos se manifestam publicamente sobre o tema, e qual é o grande equívoco tanto de políticos quanto de religiosos? O equívoco primeiro é o desconhecimento da origem dessa expressão, do que ela representa, porque eu acredito que existe o aspecto de domínio, de poder, né? Esse aspecto de querer dominar, de querer manipular as cabeças, as mentes das pessoas, com os objetivos, obviamente, que são aqueles que interessam a quem pratica esse tipo de coisa. Então, assim, o grande equívoco dos religiosos, eu colocaria de uma forma mais técnica, mais objetiva. Nós sabemos que as escrituras, elas foram escritas originalmente em hebraico, depois por grego, depois para outros idiomas, até chegar no português. Nós sabemos que a letra J só existiu a partir do século XIV. Portanto, quando o Messias nasceu, não existia essa letra. Aí o nome dele não pode ser Jesus. Sinceramente falando, tecnicamente falando. Então, o grande equívoco é que as pessoas, os religiosos, de modo geral, eles acreditam piamente nas escrituras traduzidas. Piamente. Eles não questionam isso. Eles não questionam que a palavra homossexual entrou nas escrituras lá por volta de 1948. Eles não questionam que as palavras em hebraico, para uma única palavra, tem 6 significados. Por exemplo, emuná pode ser fé, pode ser pacto, pode ser acordo, pode ser contrato, pode ser uma série de outras séries de coisas. Então, alguém que pauta a sua vida baseada numa tradução, corre sério risco de ser totalmente desinformado. Então, esse é um aspecto. E eu falo assim, com amor no coração, porque eu estudei hebraico, eu estudei grego, né? E se a gente for falar sobre essa expressão ideologia de gênero, em português nós temos gênero, número e grau. Por que nas estatísticas não está escrito gênero? Está escrito sexo? Porque nos boletins de ocorrência está escrito gênero, sexo e não gênero. Entende isso? Então tem que haver uma coerência intelectual também, uma coerência científica. E no que se refere às questões religiosas, tem um livro que eu sugiro a leitura de Eliphas Levi, que se chama Religião, Dogma e Ciência. Deve ser esse o título. Onde aborda essas questões dogmáticas. Questões dogmáticas que religiosos se prendem. Uma mais simples delas é essa. Fica preso numa tradução, correndo o risco de nem saber o que foi escrito no original. Correndo o risco de estar cometendo um risco, um erro grave contra a sua própria salvação. Porque a salvação está no nome. É muito claro, Atos 4:12 e tantas outras passagens das Escrituras. Então, antes de iniciar aquele discurso radical contra a diversidade, contra as pessoas trans, travestis, estuda um pouco mais. Dedique-se mais à sua escritura, no sentido de buscar o que está no original. Entender a parte da... a parte que envolve o estudo dos manuscritos do Mar Morto. Já ouviu falar? Eu li. Então, quanto mais a gente percebe, a questão tem que ser mais clara, tem que ser mais intelectual. A honestidade intelectual, a honestidade de propósito intelectual tem que ser a prioridade em cada líder religioso, em cada político. Porque senão, olha só, a vida é curta. Que legado vocês vão deixar? Então tem esse aspecto, né, que é a questão. E uma coisa muito importante, né, que diz assim, imagine que você tem uma tradução e racionalize que tradução é um comentário do texto original. Há um ditado judaico que diz que o melhor comentário é o original.
Então, assim, é como você beber numa piscina que tem 3 piscinas. Tem a primeira piscina lá em cima, água pura e cristalina. A segunda piscina já é uma água onde as pessoas estão nadando. A terceira piscina tem mais pessoas nadando. Se você está bebendo da quarta piscina, água para beber, para viver, presta atenção. Vai lá, vai para os originais. Vai buscar o entendimento correto das escrituras. Vai entender que tem palavras que estão na tradução que nunca esteve escrita no texto original. Jamais foram escritas. Isso é importante para entender essa questão que envolve a parte do preconceito, da transfobia, da discriminação e principalmente um trabalho negativo para as conquistas das mulheres no decorrer do século passado. Desde o voto lá para trás e tantas outras que todo mundo sabe quais são. Então, assim, nós temos que entender que esse factoide, esse mito, esse fake news sobre a ideologia de gênero produz resultados nocivos. Nocivos, e não é apenas para as mulheres, né, que o machismo as prejudica, e não é apenas para a comunidade LGBT, cuja transfobia, cuja discriminação mata, e discurso de ódio também. O discurso que não é avaliado no sentido do que está sendo dito, porque se for questionar, nós vamos questionar o argumento de autoridade, nós vamos questionar a falácia que existe nisso, vamos sim, é o que nós estamos fazendo agora, estamos questionando isso. E questionando no mais alto nível, questionando sem nenhum tipo de má vontade, de nada disso. Nós estamos questionando pela verdade, a favor da verdade. Isso é o mais importante. E isso deve ser o objetivo de cada pessoa, de cada ser humano. Até para poder entender e respeitar melhor o próximo. Tá? Então, assim, um dos problemas, quando alguém ouve e fala assim, eu não quero saber de ideologia de gênero nas escolas, educação sexual nas escolas. Vamos entender claramente o que não é educação sexual nas escolas. Não é transformar crianças em homossexuais. Não é ensinar sexo nas escolas. Não é aumentar o machismo doméstico. Não é ampliar a violência doméstica. Não é favorecer a intolerância. Então, assim, é muito claro e tranquilo que a educação sexual nas escolas, ela serve para evitar estupros de menor. Recentemente saiu uma matéria no jornal, onde uma criança foi ter a sua primeira aula sobre educação sexual e ela entendeu o quê? Que parte do corpo dela pode ser tocada, que parte do corpo dela não pode ser tocada, quem pode tocar determinadas partes do corpo dela e quem não pode. Essa criança ouviu essa aula, em seguida ela aproveitou e falou assim, tem um problema lá em casa, e denunciou. Ela é vítima de estupro. Então a educação sexual nas escolas serve para isso também, para evitar e para as pessoas, para as crianças entenderem que aquilo ali é abuso. Então vamos ampliar essa mente aí, né? Ela também serve para conscientizar sobre a questão da inclusão. Inclusão. No jardim de infância as crianças não ficam brincando todas juntas? Ali existe aquela inocência fantástica. Na escola, essa inocência tem que ser entendida, ela tem que ser compreendida. Ela tem que entender que isso se chama inclusão, que existe a questão que envolve o respeito. Então, a educação sexual serve para quê? Para conscientizar sobre a inclusão, conscientizar sobre a diversidade, ampliar o respeito à mulher, combater a violência à mulher e preparar a criança. Não é para sexo, gente, abre essa cabeça, é preparar para a vida, para ela poder se defender de questões que ela nem sabe que existem. Então ela ajuda também a reduzir a violência contra pessoas trans travestis. Então, disso que nós estamos comentando aqui, é claro que existem muitas coisas também, né? Mas o aspecto interessante que a gente precisa ficar bem claro é que a expressão ideologia de gênero, ela tem sido uma expressão depreciativa
depreciativa do ser humano, que fere a dignidade do ser humano, essa expressão. E a forma como ela é proferida, a forma como ela é utilizada. Então é uma forma falsa, confusa, e normalmente são praticados por pessoas, se você não sabia, fique sabendo, pessoas que são contrárias radicalmente às discussões sobre feminismo, sexualidade, diversidade, tolerância. Ah, mas eu não sabia que usar essa expressão, eu estou falando isso? Ok, agora sabe. Agora você já sabe. Detalhe, seja dentro das escolas ou fora das escolas. Isso é importante destacar. Então, essas, vou chamar de alas conservadoras radicais. Porque quem é de direita não é radical. Quem é radical é ultradireita. Quem é religioso não é radical. Quem é fundamentalista religioso é radical. Então existe essa diferença importante. Precisa ficar bem claro isso, né? E eu acredito que ficou, certo? Então, assim, essas alas radicais políticas, religiosas, de um modo geral, elas querem fazer você acreditar que essa ideologia faria parte de um suposto plano mundial para destruir a família cristã e a heterossexualidade. E dessa forma, conseguirão massacrar minorias, infelizmente, e também a diversidade humana, colocando você e a sociedade dentro dessa caixinha proposta, embutida nesse movimento chamado ideologia de gênero, que é uma caixinha radical, cujo único objetivo é manipular você. Perceba isso, fique atento. Isso existe. Eu tenho 60 anos, já vi muita coisa nessa vida. Abra o olho enquanto é tempo. Nada começa de uma maneira... Qual é o grande problema? O grande problema é que as pessoas, por natural que são, não são poucas pessoas que vão a fundo nas questões. E essas poucas pessoas que vão a fundo nessas questões, elas têm uma visão mais aberta. Elas têm uma visão plural, uma visão diversificada, uma visão, a mente delas funciona diferente, elas conseguem enxergar as diversas partes de um problema, do todo, enfim. Então, assim, cuida mesmo, para não ser mais uma pessoa manipulada por essa expressão ideologia de gênero, que é uma expressão nefasta na medida em que ela gera um discurso de ódio, que ela gera aumento na criminalidade, que ela nega à mulher brasileira direitos que ela possui e conquistou ao longo dos anos. Não só a mulher brasileira, mas a mulher do planeta. Nossa, vamos enxergar o todo, né? Então não vamos permitir que sejamos manipulados por esse tipo de ideologia de gênero, que é um termo, atrás dele tem um movimento articulado que busca alterar a legislação, tudo para retroceder os direitos conquistados com muito sacrifício pelas mulheres, pela comunidade LGBT. E eu queria concluir a nossa conversa aqui, finalizando com uma frase de um renomado escritor famoso chamado José Saramago. A frase dele diz o seguinte: o heroísmo no ser humano é não pertencer a um rebanho. Quando você não pertence a um rebanho, você não é manipulado, você não é manipulada, você tem a sua própria visão dos fatos, não versões nem comentários. Fique mais perto da realidade. A realidade liberta, porque a realidade, a verdade é libertadora, é muito libertadora. Ela te dá condições de enxergar aquilo que não querem que você veja, baseada em fatos, baseada em conhecimento científico, seja de meios acadêmicos, seja da medicina, seja de órgãos internacionais, que não tem só o Brasil falando no ouvido deles, tem o mundo inteiro.
Então vamos ter uma visão plural, uma visão acadêmica, uma visão científica, uma visão humana da realidade. E vamos buscar respeitar a nós, mulheres cis, mulheres trans, são mulheres também. Se você tem dificuldade para entender isso, pesquise, estude, abra sua mente. Seja um ser espiritual melhor. Aprenda, porque ninguém nasce sabendo tudo. E nem tudo que é ensinado é 100% verdadeiro. Esse discernimento, essa capacidade de entendimento, de entender, discernir, separar o joio do trigo, é uma expressão muito usada, você pode fazer. E você não precisa de ninguém liderando você, você não precisa de ninguém manipulando você. Você tem a capacidade suficiente, você já nasceu com ela. Isso, você já nasceu. Com a sua inteligência, com o seu coração, com o seu amor, com as suas qualidades humanas. Não deixe que ninguém manipule ou atrapalhe ou impeça de você manifestar isso. É simples, você consegue. Só a última aqui, para repetir essas sábias palavras. O heróico num ser humano é não pertencer a um rebanho. Eu sei que esse assunto é polêmico e vamos debater mais, mas com uma visão bem clara dos fatos, da realidade, sem envolvimentos emocionais, sem envolvimentos de ordem religiosa. Vamos ser mais objetivo, sincero, verdadeiro. Tá? Olha, eu quero agradecer de coração pela sua atenção, pela sua amizade, pela sua humanidade e porque você vive a sua essência como você é. E assim cada uma de nós faz o mesmo. E nós somos livres, felizes, nos amamos e desejamos o melhor para todos, sem exceção. Com licença. Prazer falar com vocês. Excelente tarde. Ou noite, ou dia, dependendo do que você está. Tchau!